Ilha grega de Spinalonga. É uma ilha localizada próxima à cidade de Elunda, no nordeste de Creta. Essa ilha tem a mesma idade do Brasil. Foi colonizada pelo Império Veneziano em 1526. Cidade de Elunda, muito próxima à cidade de São Nicolau, no nordeste da ilha de Creta, sul da Grécia. Chegando nosso barco para Spinalonga. Atualmente a ilha encontra-se totalmente desocupada e é uma atração turística popular aqui na ilha de Creta. Tanto a cidade de Elunda quanto a ilha de Spinalonga permaneceram desabitadas até meados do século XV, quando os venezianos reconstruíram e melhoraram a cidade, especialmente o porto, em decorrência de um lucrativo comércio de sal da região. Aqui temos a ilha grega de Spinalonga. Spinalonga significa espinha e lunga significa longo. É um nome atribuído pelos venezianos. Ilha grega de Spinalonga, também conhecida como Calidão. E foi chamado assim pelos venezianos quando fortificaram a ilha. Em 1579, os venezianos construíram essa poderosa fortaleza aqui na ilha, justamente num período onde os otomanos estavam se infiltrando aqui na região e foram derrotados pelos otomanos em 1715, na Guerra de Creta. Durante a Revolta de Creta, em 1878, apenas a fortaleza de Spinalonga não foram tomadas pelos insurgentes cristãos de Creta. Somente em 1903, os últimos turcos deixaram a ilha. E esse é o famoso Túnel dos Suspiros, chamado assim porque os leprosos entravam, mas não sabiam se saíam, e se localiza bem na entrada da ilha, murada e fortificada pelos venezianos. As casas em estilo veneziano com seus balcões totalmente em pedra, alto do castelo fortificado. Já estamos no topo da fortificação. E essa é a vista que eles tinham do topo do castelo. E a partir desta ilha, eles defendiam todo o continente. A ilha de Spinalonga foi conquistada e mantida pelos venezianos durante 4 séculos. Mar Egeu.
todas as casinhas muito pequenas e sem telhado. A ilha, posteriormente, foi usada como colônia de leprosos entre 1903 até 1957. E esta foi uma das últimas colônias de leprosos ativas na Europa. Desde 2002, não existem mais leprosários na Europa atual. E aqui é o interior, tudo feito em pedra. O último habitante desta ilha deixou a ilha em 1962 e era um padre. Pátio central, onde ficavam os pacientes. E essa é a igreja da ilha. E esses megafones que tem ao lado da cruz são da época em que eles colocavam música clássica para os pacientes com lepra ficarem ouvindo. Os pacientes da ilha ficavam ouvindo música clássica o tempo todo. Interessante é imaginar isso aqui na época. Sempre em estilo veneziano, tanto as portas quanto as janelas. Alguns edifícios até com 2 andares. Só deixou de ser um leprosário depois da descoberta do tratamento. Embaixo, as janelas maiores para os canhões, acima para os soldados. E assim faziam a defesa da ilha. E assim os venezianos conquistaram essa parte do Mediterrâneo por 4 séculos. Deste lado só tem uma capela. E o sino da capela.
E aqui o antigo cemitério. Aqui mesmo eram sepultados os leprosos que morriam. A entrada da fortificação, o túnel dos suspiros. Embaixo um barzinho, em cima uma lojinha. Sempre tem uma lojinha. E agora no barzinho tomar uma cerveja, já que ninguém é de ferro. Indo embora de Spinalonga. Foi uma experiência bastante diferente. E não é fácil imaginar uma ilha grega totalmente abandonada, desabitada, com uma cidade fantasma. É um paraíso. Olha esse mar. Chegando à cidade de Elunda, em frente à ilha de Spinalonga. Cidade de Elunda, próximo a São Nicolaus. Imagine uma praia 100% de pedra. Ilha de Spinalonga. Agora vamos para dentro do água. Finalmente dentro do mar Egeu. A água não está fria, mas dói o pé. Pode tentar entrar. Pedalando pela Grécia. Incrível, uma praia só de pedra. Restaurantes e a gastronomia grega. E os polvos que acabaram de chegar, eles colocam no sol para secar. Muitos polvos. Ilha grega de Spinalonga. As ruínas históricas merecem uma visita. Tem a mesma idade do Brasil, são do ano de 1500. Ilha grega de Spinalonga.